Olá pessoal, tudo jóia? Pediram para eu comentar sobre alquimia, né? Bom, eu vou comentar do meu jeito, tá? Da forma como eu costumo explicar isso, de uma forma bem simplista, bem simplista mesmo. Até porque se você jogar na internet, no Google, aí vai aparecer 200 milhões de coisas falando sobre alquimia, né? Então eu vou colocar do meu jeito e desculpe as pessoas que praticam ou que entendem isso de uma outra forma. Eu entendo que tem várias formas de interpretar isso, porque já me explicaram também, né, desde quando eu comecei a estudar e praticar algumas coisas, de N maneiras diferentes. Quando a gente pensa também, né, no que tange a magia dentro da alquimia e no que tange a alquimia como processo que realmente é de transmutação ou de transformação. Então, quando a gente fala de alquimia, nos meios energéticos ou nos meios espiritualistas, depende da vertente que você está trabalhando. Por que eu estou falando isso? Porque eu já vi pessoas que mexem com elementos magísticos, intitulando a alquimia a mistura de certos elementos, que é mais uma química do que alquimia. Isso pensando em combustão, esse tipo de coisa assim, nos meios comuns. Por exemplo, é lógico, se você pegar a pólvora e acender, a pólvora estoura. Então isso não é alquimia, isso é química, composto químico básico. A alquimia, ela busca transmutação ou transformação, conversão, de certa forma. Ou ainda assim, né, alquimia, no meu entendimento, é um processo de conexão. Então, se eu falar que a alquimia é igual a yoga, não deixa de ser uma certa verdade. Mas antes que alguém me taque pedra na cabeça aqui, né, é lógico que são formas diferentes. Mas assim como a gente pratica um processo de alquimia interna taoísta, ou um processo de Kriya Yoga, de Yogananda, ou que se eu pratico um Qigong específico de uma linhagem budista, todos esses processos de transmutação ou transformação são alquímicos. Eles acontecem de dentro para fora. Assim como tinha a alquimia de antigamente, que usava da parte externa para converter elementos, que é da onde vem aquela história, né, de converter chumbo em ouro ou ferro em ouro. Enfim, o propósito não era exatamente, é lógico que a gente tem processos, né? Isso já casa mais, como eu expliquei, para dentro da química, da física, enfim. Os processos que transformam elementos são processos internos. Então, quando a gente fala de transmutação de chumbo em ouro, a gente está transmutando o quê? O corpo físico em um corpo de luz. Só que era a forma como eles explicavam isso antigamente, é transformar o chumbo em ouro. Que você transforma o corpo grosseiro, humano, tradicional, comum. Eu não estou falando no grosseiro do sentido ruim, pelo contrário. É uma matéria absurdamente sagrada, tanto quanto qualquer outra coisa, né? Porque tudo faz parte da mesma fonte. Mas o nosso estado de consciência para com o uso desse corpo, enquanto ele em estado natural de consciência, está muito aquém do que ele pode realizar. Então, existem muitos processos internos de transmutação. Então, você vai praticar um Qigong, você vai praticar uma Yoga, você vai praticar, de repente, até alguns estilos de arte marcial interna. Pega um Xingyi, um Bagua, um Paquá, né, também. Enfim, tem vários estilos internos, Tai Chi, tem vários estilos, né, Shen, Yang, Wudang. Então, a gente tem muitos métodos internos. Algumas coisas são praticadas de uma forma leiga, que são abertas ao público, que a gente fala, né? São ensinamentos básicos para as pessoas começarem a caminhar. Tem ensinamentos que já vão começando a pegar um pouquinho mais, que a pessoa já tem que ter um melhor condicionamento ou abertura de canais. Então o corpo precisa de uma certa estabilidade energética, física e mental para que a pessoa possa conduzir aquilo de uma forma correta. E estados mais avançados que realmente já começam a trabalhar com a parte de transmutação propriamente dita do próprio corpo e do meio em que está. Isso é que eu costumo comentar nos vídeos, quando eu vou explicar essas coisas de uma forma aberta. Lembrando que o que eu estou explicando aqui pode ser explicado. Então, se tiver algum professor, sacerdote ou alguém que foi iniciado em alguma linhagem, nada do que está sendo dito ou ensinado ou passado aqui não pode ser dito. Então, isso vocês vão encontrar em livros, vão encontrar com outros professores. E tem uma parte que realmente não é dita, que não pode ser escrita ou dita, que é para quem já está praticando, né? Então, hoje em dia, a gente tem muita coisa aberta, a gente sabe disso que está aberto, muita coisa não está sendo colocada de uma forma correta. Tem certas chaves ou certas coisinhas ali dentro que você só vai conseguir entender quando estiver transmitindo ou aprendendo a partir de alguém que também já fez esse processo. Então, é um processo contínuo de transmissão. Mas por que eles não ensinam muita coisa aberta, ou colocam em livro de qualquer jeito, ou sai explicando, gravando vídeo? Porque as pessoas acabam se machucando ou machucando as outras, né? É por isso que o começo
dos processos de depuração, dos processos de entendimento, de transmutação, é um pouco mais doloroso, porque as pessoas têm que começar a depurar o que está ali dentro, o que está escondido em relação a si mesmo, o que está escondido em relação ao meio em que ela está, da percepção atual. Tem que começar a refinar os sentidos, refinar a forma como interpreta o ambiente ou a energia. Então isso é um processo gradual e não depende de só tempo ou só esforço, e sim boa vontade em praticar, porque toda prática leva a algum estado melhor do que estava antes, desde que seja praticada corretamente e transmitida corretamente. A partir daí vai muito da pessoa começar a caminhar ali, buscar o seu meio de transmutação usando aquelas formas. Então tudo são formas. Você vai fazer uma asana, por exemplo, uma sequência de asanas. Ela é uma fórmula que vai mexer. Por exemplo, saudação ao sol, Surya Namaskar. É uma saudação muito famosa, muito conhecida dentro do yoga, super gostosa de fazer. E é uma fórmula de fogo dentro do yoga, que vai mexer com certas coisinhas. E para quem pratica ou estuda, vai ver que vai mexer com órgãos. Assim que você pegar, por exemplo, a Kriya Yoga do Paramahansa Yogananda, da linhagem dele, assim como de outros, eu cito ele porque eu acabei sendo iniciado nessa linhagem muitos anos atrás e acabei conhecendo um pouco lá dentro. Então, quando a gente pega da linhagem dele, é uma linhagem de alquimia. Ele fala de metafísica, que não deixa de ser também um processo interno. Então, aí a Kriya Yoga, enquanto Yoga do Fogo, o Yoga Celestial do Fogo, é a mesma coisa, é um processo interno de alquimia, que você pratica coisas muito parecidas com o Qigong, ou alquimia interna de várias linhagens. Assim como você pega, por exemplo, a linhagem do Mantak-Tiya, tem uma linhagem de alquimia interna taoísta. Assim como de outras tantas vertentes que eu conheço. Eu posso citar N aqui, do sacerdote Tian Shin-Shan, lá de Goiânia, também é uma outra linhagem, só não me recordo agora o nome, desculpa. Então tem várias linhagens de alquimia, da Ivon, que é muito boa também, quando ela vem para o Brasil. Então a gente acha várias coisinhas. A questão é, você tem que se identificar com quem passa. Porque quando eu falo que você acha, ainda mais hoje em dia, acha muita gente. Mas é necessário que exista uma identificação. Quem aprende, quem ensina. Dos dois lados, tá? Dos dois lados. Tudo que eu passo, eu gosto de passar mais por método antigo, mas adaptado, porque as pessoas conseguem fazer hoje em dia. Porque se eu pegar um treino exaustivo, que nem era antigamente, de 6 a 8 horas, no talo, praticando e treinando, a gente não tem nem tempo para isso mais hoje em dia. Então a gente tem que pegar e adaptar. Então começa a trabalhar a saúde para melhorar a saúde, que é um processo interno, depois começa a abrir canais, acumular energia, e aí vai entrando os processos de transmutação automaticamente durante as práticas, conforme o desenvolvimento interno de cada um. Então a alquimia é isso, é um processo basicamente da gente descobrir Deus dentro de nós, ou nos conectarmos, que é o que significa yoga, né? Reconexão, religar, conectar. Conectar e não sair, que é uma diferença muito grande. Então o pessoal fica muito pensando que vai sair para algum lugar, na verdade a gente vai para dentro e para fora. Então é um conectar, conectar é de cima para baixo, de baixo para cima, mesmo não existindo em cima e embaixo. Mas esse processo ele é muito bonito, desde que seja bem feito, mas para algumas pessoas acabam passando por processos bem dolorosos no caminho, para que possa ser refinada essa energia toda. Eu passei por processos que foram bem intensos, então não passei todos os processos só felizinhos, não. Tomei muita porrada, vi muita coisa estranha, mas é muito legal que a gente acaba aprendendo muita coisa também, descobrindo muita coisa ao próprio respeito e a respeito das pessoas. E aí quando a gente está transmitindo alguma coisa ou passando alguma coisa sobre isso, é dentro do que é possível, dentro do que pode ser feito e principalmente seguindo as virtudes. É por isso que algumas artes internas sérias sempre seguem pelo menos 2 ou 3 pilares, 4 pilares. Se a gente for trazer mais para o meio religioso hoje em dia, pelo menos budismo, taoísmo e confucionismo. Isso pensando em algumas linhagens. Ou que siga pelo menos os tratados antigos de transmutação interna. Então vai muito da pessoa, da identificação, não tem certo e errado em relação a isso, e sim a forma como a gente utiliza tudo isso que a gente aprende, se é para o auto-benefício, para o benefício de todos os seres, ou se é para o ganha-ganha, né? Tirar vantagem das pessoas, e isso com o tempo custa caro. Porque se uma pessoa realmente sabe isso, se ela pratica, e ela ainda quer fazer mal para os outros, que ela não entendeu o básico, que as coisas não são indivisíveis, e que em algum momento ela assume parte ou responsabilidade integral sobre aquilo que ela está fazendo. E para quem sabe o quanto custa depurar, sabe o quanto custa caro para limpar isso na linha do tempo também, se não souber o que está fazendo, tá certo? Então, o mais importante é fazer tudo com amor, com virtude e com respeito a si mesmo e às pessoas, certo? Um abraço, tudo de bom.